Boa tarde para cada um e cada uma, especialmente para nossos participantes e mais especialmente ainda para nossos palestrantes. Portanto, sejamos todas e todos bem-vindos. Nossa primeira palestrante é a senhora Pia Carrion, uma veterana do setor de radiodifusão. Ela se formou em jornalismo pela Universidade das Filipinas. Começou sua carreira na maior rede de radiodifusão quando esta reabriu após a Revolução de 1986. Pia se mudou para os Estados Unidos depois de 17 anos trabalhando na mesma empresa. O destino a trouxe para o canal filipino TFC, uma afiliada da rede de radiodifusão ABC. Atualmente, ela faz parte do grupo Assuntos Corporativos. É casada com Mike, um colega de trabalho, e eles têm um filho, Miguel, que também é um jornalista. Ela e sua equipe trazem orgulho para o país através do seu trabalho a serviço do povo filipino. Ela recebeu um Emmy por parte da indústria a qual ela dedicou sua vida, entre outros reconhecimentos. Por favor, deem as boas-vindas a Pia Carrion. Hello, everyone. Olá a todos! Sim, eu estudei jornalismo, mas infelizmente não sou um jornalista praticante, porque fui trazida para o caminho do mundo da redação publicitária. Aqueles de vocês que assistem a ABS-CBN e estão familiarizados com a Christmas Station ID, vocês sabem do que estou falando. Mas vou tentar dar o meu melhor para lhes dar um histórico sobre jornalismo. Agora vou começar compartilhando minha tela. Jornalismo 101, uma visão geral para a defesa da democracia. Aqueles de vocês que querem ser jornalistas ou que estão dedicando-se, mesmo sendo jovens, provavelmente estão mantendo um diário, escrevendo no jornal da escola, etc. Então, o que é jornalismo? O que é jornalismo para vocês? A palavra está aberta para vocês. Basta ativar seu microfone e dizer o que você pensa sobre jornalismo. Eu gostaria de ouvir suas ideias sobre jornalismo, uma palavra, uma frase curta. Eu sou de Davao. Para mim, o jornalismo é uma forma de realmente expressar nossa perspectiva, nossa opinião. É também uma forma de conectar-se com a realidade de nossa sociedade. Obrigada. Muito bom por isso. Os tipos de jornalismo. O mais antigo é aquele impresso, como o New York Times ou o Daily Inquirer, jornais, revistas, Philippine Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin. Like my son, okay, I think that's the millennial way. Outros exemplos daqui, The New York Times, São Francisco Chronicle. E depois há o jornalismo de transmissão, que é através da TV e do rádio. Os exemplos são, por exemplo, TV Patrol, CNM, DZMM, Telerádio, Rádio Veritas. E depois há o jornalismo digital, que é a internet, como alguns de vocês mencionaram, que buscam as notícias na internet. Twitter, Rappler. E sei que temos uma palestrante convidada que mais tarde falará sobre isso. Quais são, então, as principais funções do jornalismo em nossa sociedade atual? TV Patrol, CNN, DZMM Teleradio, Radio Veritas, and then digital journalism, which is the internet, like
O jornalismo existe para informar o público sobre eventos significantes, desde a divulgação de novas políticas governamentais até a denúncia de empresários corruptos ou contando-nos da explosão em Beirute do 11 de setembro. Então, isso é informar. E depois, número 2, para moldar ou formar a opinião pública, compartilhando os contextos e fatos relevantes relativos a uma notícia. Assim, ouvindo as notícias, você pode formar sua opinião sobre a notícia ou sobre coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por exemplo, se o jornalista escreve sobre o coronavírus, a pandemia, e o que o nosso governo está fazendo em relação a ela. Então, dependendo de como ele conta a história, você pode formar opiniões sobre o seu governo está cuidando de você e daqueles que estão na linha de frente dos trabalhadores da saúde? Eles estão fazendo a coisa certa para debelar o vírus? E coisas assim. Número 3. O jornalismo ajuda a amplificar as vozes das comunidades marginalizadas. Não escrevemos apenas sobre negócios e empresas de sucesso ou sobre governos ou pessoas em vista, mas também damos voz a esses, aos sem voz, ou às comunidades marginalizadas. Um exemplo são os povos indígenas, os migrantes. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar sobre eles nas notícias ou em suas escolas por parte dos professores. Não escolham o jornalismo pensando em ser algo lucrativo, pois não há dinheiro no jornalismo. Vocês realmente vão até as comunidades e contem suas histórias, porque senão ninguém conhecerá como vivem, o que pensam, suas necessidades. Número 4. Deve ser o guardião da democracia, falando a verdade ao poder. Temos que preservar a democracia. E como fazemos isso? Falando a verdade, mesmo se precisar falar contra os poderosos e os influentes, mesmo que seja contra o governo. Vou lhes dar um exemplo de como são algumas dessas funções do jornalismo na vida real. Este é, na verdade, um clipe de um filme, Spotlight, mas é baseado em algo real. No jornal Boston Globe, havia uma equipe de investigação dentro do próprio jornal e eles trabalharam para expor sobre o abuso infantil, abuso sexual infantil por padres católicos na região de Boston. Portanto, com sua permissão, vou colocar esse clipe do filme, no momento em que a equipe de investigação está tentando convencer o editor a publicar uma notícia. We got him. You can't read these letters and think anything else. It's proof. Yeah, it is. This is good work. Should we take it up to Ben? No, not yet. Why not? We got law. This is it. No, this is law covering for one priest. There's another 90 out there. Yeah, and we'll print that story when we get it, but we got to go with this now. No, I'm not going to rush the story, Mike. We don't have a choice, Robbie. If we don't rush to print, somebody else is going to find these letters and butcher this story. Joe Quimby from the Herald was at the freaking courthouse. So we'll write a holding story, and we'll keep our eye on the Herald. Keep our eye on the Herald. They run this, and they get it wrong. The church will bury it. We got to do this now. Mike. What? Why are we hesitating? Barron told us to get law. This is law. Barron told us to get the system. We need the full scope. That's the only thing that will put an end to this. Then let's take it up to Ben, let him decide. We'll take it to Ben when I say it's time. It's time, Robbie! It's time! They knew, and they let it happen! 2 kids! Okay? It could have been you, it could have been me, it could have been any of us. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest, or a cardinal, or a freaking pope! Portanto,
Este é um exemplo de como a equipe de investigação foi realmente muito proativa em seu papel como jornalista. E falando a verdade até mesmo a respeito dos poderosos. Mesmo que isso doa, pois alguns deles no filme vêm de famílias católicas e seus pais provavelmente se recusam a acreditar nisso. Mas isso é apenas um exemplo. A próxima parte da minha fala é sobre os valores centrais do jornalismo. Novamente, o Sr. Aidan White, o diretor da Rede de Jornalismo Ético, expõe estes 5 valores muito claramente. Por favor, estejam atentos e, se tiverem com o seu caderno e quiserem tomar notas, há apenas 5 deles. Existem cerca de 400 códigos de conduta em todo o mundo, abrangendo todos os aspectos do jornalismo, e todos eles estão realmente focados em 5 valores-chave. O primeiro deles é a precisão. Não vou dizer a verdade, porque é uma palavra muito ampla que nos leva a uma discussão sobre o que é realmente verdade. Mas a exatidão é muito importante. Portanto, o primeiro princípio é não a manipulação enganosa dos fatos. Nós trabalhamos com fatos, com informações baseadas em fatos. Em segundo lugar, há o princípio da independência. O trabalho que você faz é seu próprio trabalho. Você não está lá para ser um porta-voz do governo, você não está lá para ser um representante de um grupo empresarial específico ou de um grupo de interesse especial. Você tem transparência no que faz, de modo que, quando está falando ou lidando com seu público ou produzindo algum material, você está agindo como um profissional independente. Em terceiro lugar, há o princípio da imparcialidade, ou seja, você reconhece que existe mais de um lado da história, e muitas vezes há mais de 2 lados da história. E como jornalista, você é responsável por procurar e pensar sobre o que são os outros lados desta história. Uma história está sendo contada, mas quais são as outras opiniões que eu preciso trazer para que a história seja completa? E, em quarto lugar, há a questão da humanidade. Como jornalista, espera-se que você mostre humanidade. Você deve estar ciente das consequências do que você publica e do que você transmite. Portanto, você tem que estar ciente que, às vezes, as palavras que você usa, as imagens que você mostra, podem causar danos, podem ser prejudiciais às pessoas. Não é tarefa de um jornalista fazer danos em indivíduos. O nosso trabalho é proteger as pessoas. E é muito importante que, quando fazemos uma reportagem, não nos deixemos levar pelo discurso do ódio. Não mostremos imagens obscenas, não mostremos imagens de violência desnecessariamente explícitas, porque somos parte de um processo humanitário, e é isso que o jornalismo deveria ser. Em quinto lugar, está a questão da responsabilidade. É aquela que provavelmente é a mais difícil para os jornalistas. Temos dificuldades em pedir desculpas, em admitir nossos erros, ao mesmo tempo que podemos ser dilacerantes em nossas críticas aos outros. Mas precisamos fazer isso. Temos que nos engajar com o público e temos que corrigir nossos erros. E precisamos estar preparados para remediar quando nos enganamos e fazemos estragos. Portanto, esses princípios são bastante simples: precisão, independência, imparcialidade, humanidade e responsabilidade. Essas são as coisas que tornam o jornalismo diferente e distinto. Vocês fizeram suas anotações? Precisão, ater-se aos fatos, independência. Você não é o porta-voz de nenhuma entidade. Imparcialidade. Você precisa recolher todos os lados da história. Você não pode ser tendencioso. Portanto, mesmo que você seja a favor disto ou contrário àquilo, você tem que conseguir mostrar ambos os lados e não inclinar-se para um deles. Você, como pessoa, tem suas ideias, mas não pode deixar que isso afete sua reportagem. Então, a humanidade. Portanto, tenha muito cuidado. E isto está de acordo com o que Chiara nos diz, não? Temos que ter muito cuidado com as palavras que usamos, com as fotos e as imagens que usamos para continuarmos sendo amor. Então, não usar discurso do ódio ou obter a imagem chocante apenas para obter likes, ou o que quer que seja, ou ser polêmico. Então, responsabilidade. Estarmos prontos a admitir nossos erros, porque às vezes também cometemos erros.
Portanto, estejamos prontos a corrigi-los imediatamente. Então, por que o jornalismo ou a liberdade de imprensa são tão importantes? Você deve ter ouvido falar essas palavras proferidas ou discutidas por professores ou mesmo por seus pais. E houve no país todo este protesto porque os filipinos sentiram que nossa liberdade de imprensa estava sendo asfixiada. Então, por que a liberdade de imprensa é importante? Tem este vídeo muito bonito que Rappler produziu, onde entrevistaram jovens jornalistas universitários, muito parecido com vocês. Vou deixá-los falar. I'm a campus journalist from Miriam College. I'm a campus journalist from University of the Philippines, Los Baños. I'm a campus journalist from De La Salle University. I'm a journalist from Ateneo de Manila University. Isang alagad ng medyang pang-campus sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. I'm a campus journalist from Polytechnic University of the Philippines. I'm a campus journalist from San Beda University, Manila. Bakit nga ba mahalaga ang mga alagad ng medyang pang-campus? Importante ang campus journalism sapagkat ito yung ambag ng kabataan sa ating bayan, no? As a student, ako simula no elementary, I've been a managing editor of a newspaper, and this is how I saw the world, how I started my passion in communication. Having been a campus journalist for all my life so far, I've come to believe in the potential of the youth and the power of stories to act as catalysts for social change. Campus journalism is important simply because it can drive change. Press freedom, I think, is not just important today, but important at all times. Dahil dito nakikita natin na ang mga estudyante ay hindi nagpapakulong sa 4 na sulok ng classroom. Ito ang susi para maging mulat at kritikal ang mga estudyante sa mga nangyayari sa kanilang komunidad. Sila ang naguhubog ng pampublikong opinyon. It enables us to express ourselves through writing, and it also enables us to speak for the truth. Everyone deserves to know the right information at the right time. It is our moral imperative to be aware of the issues concerning our society and act in accordance to this. Importante ang press freedom sapagkat ito ay isa sa mga karapatang walang pinipiling antas ng pamumuhay. Naniniwala ako ng malayang pamamahayag ay nagbibigay ng critical na pananaw ng ating kasaysayan at ng mga pangyayari ngayon. Ang media, ang press, ay isa sa mga haligi ng ating demokrasya. Press freedom is important dahil these press people are the ones responsible in showing us another picture, another lens of an issue. Naniniwala ako na mahalaga ang malayang pamamahayag dahil nakakatulong ito upang maisiwalat natin ang mga katotohanan sa mga pangyayari sa bansa, lalo pat laganap ngayon ng fake news. At ang akto ng disinformasyon ay nagiging gawi na ng karamihan. Let us fight against misinformation and disinformation at let us defend press freedom. 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 Então, esse é o fim da minha apresentação. Mas então faça tudo com amor, porque você sabe que com amor você constrói e não terá medo de dizer a verdade. Segunda parte. Ana Francesca Mempin, sobre o futuro do jornalismo, memes. Ela foi uma das anfitriãs do GFES de Manila em 2018. Trabalhou para várias instituições, incluindo Gawa Kalinga, Malacca Nangan, durante o mandato do ex-presidente Aquino. Atualmente é a gerente de multimídia de uma empresa de comunicação, Think Tank. Vamos dar as boas-vindas a Chesca Mempin. Olá, obrigada. Que introdução generosa. É tão bom estar aqui e conhecê-los todos. Boa tarde a todos, meus colegas adolescentes. É bom sonhar.
Hoje vou falar sobre o futuro da comunicação e o título é Os Memes. Sim, eu sei. Fiquei um pouco intimidada quando estávamos falando de jornalismo e de toda a seriedade do jornalismo. Eu concordo plenamente com isso. Se você ouviu em minhas credenciais, não sou uma jornalista como a senhora Pia. Sou uma estudante de comunicação e estou muito consciente da responsabilidade que você tem como jornalista. Gostaria também de acrescentar justamente que a liberdade de imprensa não é liberdade de responsabilidade. É liberdade com responsabilidade. Mas chega de tanta coisa séria. Vamos falar de memes. Portanto, provavelmente com isso, estarei ensinando o Padre Nosso ao vigário. Mas só para que estejamos todos alinhados. Vamos primeiro definir o que é um meme. Você sabe que uma tendência online deve ser levada a sério quando chega ao dicionário. Portanto, de acordo com Merriam-Webster, um meme é um substantivo, é uma ideia, um estilo de comportamento ou uma usança que se espalha de pessoa para pessoa com uma cultura. Uma outra definição é um item divertido ou interessante, como uma imagem legendada ou vídeo. Mas não limitada a apenas uma imagem legendada ou um vídeo. É um gênero de itens que são amplamente divulgados online, especialmente através das mídias sociais. Chama a atenção aqui, pois diz, especialmente através das mídias sociais. Portanto, não está limitado às mídias sociais, pois agora já está se espalhando para aplicativos de mensagens como Viber, Telegram e Messenger. A Viber é para as pessoas mais velhas, eu diria que estou incluída nisso. Telegramas para o trabalho e depois toda a diversão está no Messenger. Isto se tornou uma linguagem que também utilizo quando estou falando com meus amigos. Mas a palavra meme foi cunhada por este Herb Derp. Seu nome é Richard Dawkins e ele escreveu já em 1976 um livro, O Gene Egoísta. Ele definiu memes como uma unidade de transmissão cultural. A geração meme, a tendência que nós millennials e a geração Z tanto abraçamos, foi na verdade criada por um boomer. Então, você tem que lidar com isso. Agora, vamos falar dos diferentes tipos de memes. Vamos iniciar com os diferentes formatos. Temos a clássica imagem estática. Foi aqui que se originaram os memes, no site 9gag. Este é o meu homeboy, Snoop Dogg. Quando eu estou tentando tirar uma soneca, mas a soneca não está tentando me levar. Tenho certeza de que todos vocês já experimentaram isso antes, e é exatamente assim que vocês aparentam. E aí está o GIF. Este é um dos meus GIFs favoritos. Este é o Nyan Cat, normalmente acompanhado de música, mas se tornou um GIF. Considero que os GIFs atualmente se tornaram uma linguagem de amor. É assim que eu expresso o amor para com os meus amigos e minha família. Com a crescente fama do TikTok, há também vídeos memes. Tenho certeza de que todos vocês já viram estes memes. Eu amo este vídeo. Este cachorro está mordendo um nugget de galinha tão suavemente atrás da câmera. A pessoa estava dizendo, você pode dar uma mordida mais gentilmente? Então, o TikTok é um fenômeno, apesar de todas as controvérsias ligadas a ele, como a questão do roubo dos dados e todas essas coisas. Mas, realmente, a plataforma, apesar de tudo isso, nos permitiu criar vídeos memes com muito mais facilidade, porque agora ficou muito mais fácil adicionar textos e músicas e adicionar todo tipo de efeitos e esses vídeos. Então, há também diferentes gêneros de memes, começando com a cultura pop, onde o conteúdo está na moda. A seguir vem a vida cotidiana. Esta é a minha favorita, pessoal. Eu não sei realmente como se chama, mas eu diria algo que eu chamaria de vida cotidiana. Esses são os memes que apontam detalhes comuns em nossas vidas e que normalmente ignoramos. São eles que apontam sobre isso, para coisas às quais não prestamos atenção, e que depois ganham popularidade porque percebemos que não estamos sozinhos, ou como vocês gostam de chamar a difícil mesmice. Eu adoro esse termo. Este é um meme de um desenho animado que eu nem conheço. O meme diz,
Eu olhando para a câmera imaginária toda vez que algo louco acontece. Eu poderia me identificar totalmente com isso, porque sinto que minha vida é um grande reality show. A seguir é a controvérsia sociopolítica, um gênero de memes. Estes são os memes que expressam alguma forma de opinião sobre questões atuais. Este é um fenômeno muito incomum, mas fascinante porque, como cidadãos, encontramos uma nova forma criativa e principalmente engraçada de responsabilizar as pessoas no poder. Este é um meme de Cíntia Vilar. Eu não sei se vocês estão cientes dessa tendência. Recentemente, porque realizamos conferências online com frequência, e recentemente estávamos falando sobre cultura de cancelamento. E uma das nossas convidadas é uma socióloga, seu nome é Nicole Curato. Vocês devem segui-la no Twitter, porque ela é uma rainha nesse tema. Ela estava falando sobre como nos expressamos, como cancelamos e perguntamos a ela se não havia problema em cancelar ou provocar políticos ou pessoas no cargo. Ela disse que é um jogo limpo, pois estas são as pessoas que elegemos no poder e de que outra forma podemos, nós cidadãos comuns, fazer com que nossas vozes sejam ouvidas, além de criar essas coisas que são engraçadas e chamá-las a atenção através dessas formas. E concordo também com ela, porque nesse momento acho que o meme é fácil de ler, é engraçado. Acho que é o maior fator pelo qual os memes são um fenômeno tão grande agora. Então, em conclusão, e finalmente na minha opinião muito profissional como uma compartilhadora de meme, não há regras sobre como você deve criar meme, nem sobre o gênero ou formato. Não há realmente nenhuma fórmula sobre como você pode ou não criar memes. Porque, em primeiro lugar, os memes se tornaram populares, porque quebraram todas as regras. Como você pode ver se você estudar ou fizer artes gráficas, ou se você for um artista gráfico, você saberá que existem teorias de cores e regras tipográficas que você tem que seguir. Ninguém mais usa esta fonte, não faz sentido, mas você pode usá-la em memes, porque não há regras. O motivo pelo qual é tão divertido compartilhar e criar memes é porque você não está vinculado a nenhuma regra de design e layout de todas essas coisas. Então, basicamente, se eu fosse classificar, na minha opinião, só existem dois tipos de memes. E são esses. Os cringe memes ou os dunk memes. Então, um dunk meme significa que ele é legal, mas falando sério, porque é importante nos familiarizarmos com essas coisas, especialmente no campo do jornalismo. Eu gostaria de dar uma olhada com vocês neste gráfico e o Will Smith vai me ajudar a apontar os pontos salientes. Como vocês podem ver, houve um aumento esmagador da viralidade dos memes nos últimos 16 anos. Quando fizemos uma comparação através do Google Trends sobre o termo de busca meme e o termo de busca jornal, em 2004, memes quase nunca foram mencionados nos mecanismos de busca. Eram todos jornal. Provavelmente pessoas que estavam procurando qual é o jornal de hoje, onde posso conseguir o jornal agora, que notícias estão no jornal. Em comparação com os memes, houve uma busca em massa em 2004. No entanto, em algum momento em 2012, o meme estava começando a alcançar o jornal. A frequência com a qual estava sendo pesquisado online e, como vocês podem ver, concomitantemente, a palavra jornal ou o termo jornal estava começando a declinar. E agora, no presente, a palavra meme aumentou exponencialmente ainda mais. Em 2004, você pode ver onde começaram os jornais. Em 2004, você pode ver onde começaram os jornais. A menção aos memes agora é muito maior do que o patamar onde começaram os jornais. Portanto, é nessa grandeza que estão agora os jornais e os memes. O que isso significa? Significa que os memes, agora, estão mais próximos das pessoas. É como o lead para um artigo. Se você já conhece a estrutura de um artigo,
Talvez o lead ou o próprio artigo, não? Podemos utilizar isso para transmitir nossas mensagens de forma mais eficaz. Se você conhece como é normalmente a estrutura de um artigo, eu não quero ser muito técnica, mas se você tem estudado jornalismo, você saberia que é uma pirâmide invertida e começa com lead. Quem, o que, onde, quando. É aí que você coloca todas as informações importantes e depois você entra nos detalhes mais tarde. Dependendo do tamanho do seu artigo, você apenas volta às informações para aprofundá-las, mas a parte mais importante é a parte de cima, certo? Parece um pouco complexo, mas com os memes é muito simples. É a manchete e a notícia. É isso aí. É claro, isso não significa que paramos de estudar como escrever notícias, artigos cativantes e eficazes. Acho que é muito importante para mim mencionar isso. Apenas nos dá outra ferramenta para fazer passar nossa mensagem. Não estou dizendo que confiemos inteiramente em memes e simplesmente esquecemos toda a teoria de escrever artigos. Ainda é importante saber como escrever bons artigos, mas essa poderia ser outra forma de conseguirmos a atenção de nosso público online. Infelizmente, há uma conotação negativa de memes. Muitos memes agora são obscenos, racistas, violentos ou absolutamente odiosos. Mas nem todos os memes são malvados, e eu sei o que você está pensando. Meme possível. Isso também é um meme clássico. Na verdade, não é impossível. Você só tem que usar sua mente e ser criativo. Vou lhes mostrar alguns exemplos de como você pode usar os memes de forma positiva. Um é este meme. É um exemplo. Este é um exemplo divertido de como os padres têm sido forçados a entender a tecnologia depois de estarem, na maioria das vezes, em um modo manual por muito tempo, e eu acho que é tão fofo. Oi, pessoal, bem-vindos de volta à minha capela. Acho que é tão fofo e também nos faz apreciar mais os padres e qualquer um que não seja versado em tecnologia e que agora esteja se adaptando a esses tempos muito estranhos, tentando mudar para a tecnologia. Este é o uso de um meme onde você lava as mãos depois de cumprimentar alguém com a qual você percebeu que não compartilha os mesmos pontos de vista. Este é o uso original desse meme. Mas aqui quer lhe lembrar de lavar suas mãos por causa da pandemia. Qual é o seu filme favorito? Shrek. Na verdade, Shrek também é o meu favorito. Estou apenas lavando minhas mãos para me proteger do vírus corona, para que eu possa viver mais tempo e assistir ainda mais Shrek. Então, portanto, estes têm sido usadas como ferramentas, como bons motivos. Na verdade, posso ver essa coisa da capela como uma imagem para um artigo sobre os elementos essenciais da transmissão ao vivo, por exemplo. Algo que as pessoas vão procurar. Portanto, esse é um bom gancho para um artigo. Agora eu tenho uma atividade para vocês. Quero que vocês pensem em uma causa que vocês apoiam ou uma ideia ou questão sobre a qual tenham pensado muito ultimamente. Portanto, quanto mais conhecedores da questão, mais fácil será para vocês essa atividade, para que não precisem pesquisar tanto para isso. Quero que vocês criem seu próprio meme e estou mostrando aqui, visualmente, alguns dos meus memes favoritos, como podem ver. Vou lhes dar um exemplo. Este é um dos memes mais versáteis no momento e o mais comum usado. Este é chamado de meme do namorado distraído. As canções da igreja não satisfazem os jovens católicos. Então, íamos em direção a Hillsong, que na verdade é um grupo cristão. E não estou dizendo que suas canções são ruins. Na verdade, há também canções muito boas. E as mensagens também são realmente boas. Mas estou dizendo que a Igreja Católica, também poderia criar canções católicas para nós jovens católicos, certo? Vou lhes dar 5 minutos para criarem seus memes. Há tantas ferramentas que vocês podem usar. Espero que vocês tenham as ferramentas certas para fazer isso. Bem,
Temos aqui a entrada número 1. Essa é uma criança com uma expressão gentil e a legenda é: sou eu que estou esperando por um e-mail da escola. A seguir é procrastinar, procrastinar ou produtivo. Somos nós neste período, divididos entre sermos produtivos ou sermos procrastinadores. E depois temos esse, quando Kim Jong-un quer ficar a salvo do coronavírus. Posso comer isso? Em uma reunião de Zoom, somente áudio, com vídeo. O próximo. Você e seu professor, quando você é o primeiro a chegar na sala do Zoom. Isso é engraçado. Este aqui é um original feito pela Yumi. Quando você pensou que tinha concluído a sua prova de matemática, então percebeu que ainda haviam questões no verso da página. Veja este, é um exemplo de coisas da vida cotidiana, que acontecem na vida diária. E acabamos de ressaltar que esse tipo de meme é muito apreciado na internet. A seguir, o próximo. Envio de arquivo. 99% conectado à internet. A internet disse conectado e depois sem internet. O próximo meme é planos para 2020 e depois veio o coronavírus. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito obrigado por todos os seus memes, pessoal. Valeu! Eu gostaria de terminar também com essa mensagem. Seja ele bom ou ruim, não há como negar que os memes revolucionaram a maneira como nos comunicamos. Mas que tipo de impacto isso terá nos meios de comunicação mais tradicionais, como a imprensa, a TV e o rádio, à medida que avançarmos na era digital? Então pensem nisso. Como isso vai impactar sobre as mídias tradicionais? Nesse momento, mesmo sem considerar os memes, acho que o espaço digital teve um grande impacto sobre as mídias tradicionais. E para mim é triste pensar que é o início do fim de uma era. Mas acredito que ainda há relevância para sempre nos jornais. Mas tudo isso se resume ao que vamos fazer com esta nova tendência. Isso é, que seja utilizada com sabedoria para seguir em frente. Como eu disse anteriormente, comecei dizendo isso, que a liberdade de imprensa não é liberdade de responsabilidade. É a liberdade com responsabilidade. Portanto, que sejam artigos, notícias ou memes que você está criando para divulgar informações ou para comunicar um pensamento ou uma ideia online, que você tenha sempre em mente que há poder no meio. Qualquer que seja o meio que você escolha para transmitir sua mensagem. Isso é tudo. Muito obrigada. That is all. Thank you so much.